Olá, caros estudantes. Vamos resolver a questão de número 5. Astrônomos medem a velocidade de afastamento de galáxias distantes pela detecção da luz emitida por esses sistemas. A lei de Hubble afirma que a velocidade de afastamento de uma galáxia em quilômetros por segundo é proporcional à sua distância até a Terra, medida em megaparsec. Nessa lei, a constante de proporcionalidade é a constante de Hubble, e seu valor mais aceito é de 72 km por segundo por megaparsec. O parsec é uma unidade de distância utilizada em astronomia que vale aproximadamente 3 vezes 10 elevado a 16 metros. Observações astronômicas determinaram que a velocidade de afastamento de uma determinada galáxia é de 1.440 km por segundo. Utilizando a lei de Hubble, pode-se concluir que a distância até essa galáxia, medida em quilômetros, é igual a... Vamos resolver essa questão agora. Bom, vamos entender matematicamente a fórmula da lei de Hubble. O enunciado nos diz que a velocidade de afastamento dessas galáxias é proporcional à sua distância até a Terra. Como é que a gente representa isso? Ora, a velocidade de afastamento dessa galáxia é proporcional, esse símbolo significa proporcional, à distância até a Terra, que no caso aqui eu vou chamar de R. Ora, como é que eu estabeleço então uma igualdade entre essas proporções? Bom, para estabelecer a igualdade entre essas grandezas, eu vou então colocar uma igualdade e introduzir uma constante de proporcionalidade, que nesse caso aqui a constante de proporcionalidade é exatamente a constante de Hubble, H0. Dessa forma, nós temos a chamada lei de Hubble, que determina a velocidade de afastamento das galáxias. Bom, vamos coletar aqui os dados fornecidos pelo enunciado. A constante de Hubble, H0, vale 72 km por segundo por megaparsec. A velocidade de afastamento dessa galáxia em questão é de 1.440 km por segundo, uma velocidade inclusive altíssima. Vamos então determinar a distância que ela se encontra da Terra. No caso aqui, o resultado vai ser dado em megaparsec. Vamos calcular então essa distância. Vamos isolar a nossa variável R. R aqui vai ser igual, então, o H0 passa dividindo, fica a velocidade dividido pela constante de Hubble. Ora, essa velocidade é de 1.440 km por segundo. A constante de Hubble vale 72 km por segundo por megaparsec. 72 vezes 2 dá 144, então nesse caso 1440 vai dar 20, 1440 dividido para 72, 20 megaparsec. Então nós já sabemos a distância que essa galáxia se encontra da Terra, ela está a 20 megaparsecs de distância. Porém, o enunciado pede para nós determinarmos essa distância em quilômetros, né? A distância até essa galáxia em quilômetros. E aí vamos voltar para o enunciado. O enunciado diz que um parsec, que é uma unidade utilizada em astronomia, equivale a 3 vezes 10 elevado a 16 metros. Vamos transformar isso aqui para quilômetros. Aí você utiliza uma regrinha de 3. Se em 1 quilômetro eu tenho 1.000 metros, no caso eu vou escrever 1.000 como sendo 10 elevado a 3 metros. Então, se 1 quilômetro eu tenho 1.000 metros, logo, x quilômetros vale 3 vezes 10 elevado a 16 metros. E aí nós vamos multiplicar os meios pelos extremos. 10 elevado a 3x é igual a 1 vezes 3 vezes 10 elevado a 16, vai dar 3 vezes 10 elevado a 16.
Vou isolar a variável x. Tenho, então, 3 vezes 10 elevado a 16. O que está multiplicando passa dividindo. 10 elevado a 3. Divisão de potência de mesma base. Eu repito a base e subtraio os expoentes. Então, eu tenho 3 vezes 10 elevado a 13 quilômetros. Então, essa é um megaparsec em quilômetros. Aliás, um parsec em quilômetros vale 3 vezes 10 elevado a 3. Vou colocar aqui. Um parsec é igual a 3 vezes 10 elevado a 13 quilômetros. Bom, professor, já podia só chegar aqui e dividir por 1000 e simplificar? Pode, mas aqui eu estou apenas utilizando a didática, uma explicação didática para que fique mais compreensível a questão. Então, nós já sabemos que um parsec vale 3 vezes 10 elevado a 13 quilômetros. Bom, agora nós vamos determinar a distância dessa galáxia até a Terra. O R foi de 20 megaparsec. Ora, quanto é que é um mega? Um mega é a mesma coisa que 1 milhão, que no caso aqui eu vou escrever como sendo 10 elevado a 6. Tá? Isso é um prefixo, tá? Um múltiplo de 10. Então, 1 mega é 10 elevado a 6. Então, aqui eu posso escrever como sendo 20 mega, ou 20 vezes 10 elevado a 6 parsec. Ora, um parsec é quantos quilômetros? Ora, um parsec é 3 vezes 10 elevado a 13 quilômetros. Então, vou multiplicar esse valor por 3 vezes 10 elevado a 13. Então, nós vamos ter 20 vezes 10 elevado a 6. Um parsec é 3 vezes 10 elevado a 13 quilômetros, uma vez que o enunciado pede para que nós determinemos essa distância em quilômetros. Agora, nós vamos organizar esses números aqui. 20 vezes 3. Agora, eu vou organizar as potências. 10 elevado a 6 vezes 10 elevado a 13. Bom, 20 vezes 3, fazendo essa conta aqui, nós vamos ter 60. 10 elevado a 6 vezes 10 elevado a 13. Multiplicação de potência de mesma base, eu repito a base, e somos expoentes. 13 mais 6, 19. Agora eu vou escrever esse número em notação científica. As unidades aqui são em quilômetros. Desloco, a minha vírgula está implicitamente aqui, né? Vou agora andar uma casa para a minha esquerda. Vai ficar, então, 6. Vou colocar aqui a vírgula só para deixar evidente, para mostrar que eu desloquei uma casa para a esquerda. 6 vezes 10 elevado a 20 quilômetros. Cheguei no meu resultado. Logo, o gabarito dessa questão é a alternativa C de casa.